A maior falha na história dos negócios globais de índice aconteceu por erro de arredondamento e erro acumulado. E vocês vão saber como nesse vídeo. Oi, eu sou a Isabelle, sou professora de Física e esse é o Galileu Leandro. Em novembro de 1983, um novo índice de ações da Vancouver Stock Exchange, índice esse que é responsável por indicar se a bolsa está subindo ou caindo, esse índice ele indicava uma perda constante e misteriosa de valor. O índice que estava inicialmente em 1000, depois de 22 meses, caiu para aproximadamente 520, em um período que o preço das ações estavam, no geral, aumentando. Para entender o que aconteceu aqui, é preciso entender o que é o erro. No vídeo anterior, nós falamos sobre medidas. Podemos considerar que um índice de ações é uma medida do desempenho de um conjunto de ações da Bolsa de Valores. E cada medida sempre envolve o que a gente chama de incerteza. Uma incerteza é a dúvida que existe sobre a validade do resultado de uma medida e também me informa sobre a qualidade do resultado dessa medida. Vamos de exemplo. Você está fazendo um bolo e quer marcar quanto tempo esse bolo leva para assar. Para isso, você tem duas opções. Você pode olhar as horas no seu relógio de tela e a partir daí marcar o tempo que passa no relógio, ou você pode pegar o cronômetro do seu celular e marcar os minutos. Se você usar o relógio de tela do seu celular, ele geralmente indicará as horas e os minutos. Assim, ele não te dá informação sobre o quinto dígito do seu relógio, ou seja, existe uma incerteza no último dígito do tempo que está marcando no relógio. Pode ser qualquer número entre 0 e 9, não dá para saber. Se forem 16 horas, não tem como a gente ter informação se acabou de dar 16 horas ou se está próximo de dar 16 horas e 1 minuto. Nesse caso, dizemos que a incerteza do relógio de tela do seu celular é de 1 minuto. Então, se eu for escrever esse valor, eu vou escrever como 16 horas mais ou menos 1 minuto. Já o cronômetro indicará as horas, os minutos e os segundos geralmente. Nesse caso, a incerteza do cronômetro está no sexto dígito. Então, se eu marcar no meu cronômetro 30 minutos, eu vou ter que escrever 30 minutos mais ou menos 1 segundo. E por que falar de incerteza? Porque o erro é a dúvida que existe entre a medida, o valor da medida, e o valor verdadeiro do que eu quero medir. E como eu disse anteriormente, toda medida envolve incertezas. Quando somamos e ou subtraímos valores que foram medidos, vou obter como resultado valores que possuem a incerteza da medida que possui o menor número de algarismos significativos. Exemplo, você olhou na tela do seu celular e são 16 horas. Nesse exato momento, você pegou o cronômetro do seu celular e marcou 15 minutos. E você quer saber agora qual é o tempo que você se encontra. Você pode, ao invés de abrir o seu celular e olhar as horas, você pode somar o tempo que estava marcando no seu relógio de tela com o tempo que você marcou no seu cronômetro. Então, ao somar os dois, você vai ter 16 horas e 15 minutos. Só que vão ser 16 horas e 15 minutos com 4 dígitos e não 16 horas e 15 minutos com 6 dígitos. Porque por mais que o seu cronômetro tenha uma precisão de 6 dígitos, o seu relógio ele tem uma precisão de apenas 4 dígitos. E quando a gente soma esses valores medidos, sempre temos que considerar a precisão do instrumento de menor precisão. Ao fazermos isso, em alguns casos, precisamos usar o que nós chamamos de arredondamento. Então, eu tô lá, marco 16 horas no meu relógio de tela. Quando eu marcar no meu cronômetro, o meu tempo vai parar em, por exemplo, 14 minutos e 58 segundos.
Ao somar os dois, eu vou ter 16 horas, 14 minutos e 58 segundos. Mas como nós vimos, eu não posso usar os 6 dígitos. Eu só posso usar 4, por conta do meu relógio de tela. Para mim poder usar 4 dígitos, eu não posso simplesmente ignorar os 2 últimos valores e deixar lá como 16 horas e 14 minutos. Eu preciso arredondar esse valor. Arredondar é o processo de substituir um valor numérico por outro valor aproximadamente igual. Mas, geralmente, a representação desse novo valor ela vai ser mais curta, simples e explícita. E existem regras de arredondamento. Quando os meus números finais são 0, 1, 2, 3 e 4, eu arredondo para baixo. Quando os meus números finais são 5, 6, 7, 8 e 9, eu arredondo para cima. Então, no caso do nosso relógio, eu vou arredondar o meu valor para 16 horas e 15 minutos, porque termina com 58 segundos. E aí, com o meu 8, eu arredondo para 6, e o meu 6 eu arredondo para 5, e eu fico com 16 horas e 15 minutos. Foi nesse processo que o erro aconteceu na Vancouver Stock Exchange. Se o índice ele marcasse 340.32567, ao invés do computador arredondar para 540.326, ele simplesmente ignorava os 2 últimos dígitos e eu ficava com 340.325. Só que não para por aí. Quando nós estamos trabalhando com medidas, além de a gente considerar tudo que a gente falou até agora, a gente também precisa considerar o erro acumulado. Quando estamos resolvendo problemas de física, e esse problema ele envolve vários tipos de valores, e eu tenho que fazer operações com esses valores, eu preciso ter cuidado com a questão do erro acumulado. Por exemplo, eu vou lá e meço uma parede, o comprimento de uma parede. No processo de medida, eu obtenho um certo valor e eu arredondo esse valor por conta do que eu fiz ali para medir. Beleza. Aí depois, eu vou e meço o comprimento de um corredor e também nesse processo eu tenho que arredondar o meu valor final. Para saber o comprimento total, eu somo esses 2 valores. Só que esse meu resultado, ele vai ser um pouco diferente do resultado ideal, não vai ser o valor ideal esperado, por conta de acumulação de erro nesse processo de arredondamento. E essa foi uma das outras coisas que aconteceu com a Vancouver Stock Exchange. Quando o processo de arredondamento errado foi feito milhares de vezes durante o dia, o índice que deveria marcar um certo valor, depois de 22 meses, ele marcou metade do que deveria ter sido. Assim, é aconselhado que, quando a gente vai resolver esses problemas de física, a gente primeiro resolva de forma algébrica, ou seja, com letrinhas mesmo, e só no processo final ali, para chegar no resultado final, no valor final, que a gente substitua os valores, porque isso faz com que a gente evite acumular erros e tenha um resultado mais próximo do valor verdadeiro. E pasmem, não foi só a Bolsa de Valores que sofreu com erros de arredondamento e erro acumulado. Durante a Guerra do Golfo, em 1991, o sistema de defesa americano Patriot, ele não avisou ao grupo de soldados que estavam ali em Duncan, na Arábia Saudita, que um míssil estava chegando. E esse erro, ele acabou, gerando a morte de soldados e vários soldados feridos também. E isso aconteceu porque o computador do Patriot, ao arredondar o tempo, ele simplesmente, na verdade ele não arredondou, ele simplesmente truncou o tempo que o míssil levaria para chegar ali. E esse truncamento resultou numa diferença de 573 metros da posição real do míssil. Outro erro fatal de arredondamento aconteceu com a Agência Nacional Europeia, em 1996, quando eles foram lançar o seu foguete Ariane 5. E depois de 39 segundos do lançamento, o foguete simplesmente explodiu no ar. Tudo isso porque o computador arredondou errado
o referencial inercial do Ariane 5, que era baseado no Ariane 4, e esse erro ele gerou uma curva errada na trajetória do Ariane, e quando o pessoal que estava lá controlando o foguete foi arrumar a trajetória, eles fizeram uma adaptação abrupta dessa trajetória, e isso causou na desintegração do foguete no céu. É por isso que é necessário levar em consideração as incertezas das medidas e ter cuidado com os erros acumulados, além de fazer os arredondamentos da forma correta. Agora vocês já sabem porque os professores de física são chatos com o resultado final das contas que vocês fazem, os problemas na prova e tudo. Por quê? Porque essa questão de unidade, de medida, de incerteza, de erro acumulado, elas são realmente importantes e elas podem ser fatais, como a gente viu agora nesse vídeo. E, além do que falamos até aqui, também é importante que vocês deem uma olhada sobre algarismos significativos e notação científica. No Instagram do canal, assim como na nossa página no Facebook, vamos colocar resumos, anotações sobre algarismos significativos, erros, incerteza, notação científica. Deixe nos comentários se vocês conhecem outros casos em que erros acumulados e erros de arredondamento causaram problemas sérios. Se você gostou, dá o joinha, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. E muito obrigada pela atenção de vocês. Até mais!